Olá, meus queridos, tudo bom? Estamos aqui de novo naquela qualidade de luz, som, áudio, que já é qualidade registrada desse canal, para dar seguimento aqui, nossa terceira aula, né, do terceiro bimestre. Então, estamos aqui em Equação dos Espelhos, de aula mesmo, só vai ter mais uma, de conteúdo, né, depois da sua revisão. Então, simbora. Nas cenas dos capítulos anteriores, a gente tinha falado dos fundamentos da luz, tinha falado das cores, como é que elas se formam, da câmara escura, né, montado aqui a equação da câmara escura, e falado de espelhos planos também. Então, tanto o fato de que o raio incidente tem o mesmo ângulo com a normal que o raio refletido, que a imagem formada por um espelho plano sempre tem a natureza virtual, orientação direita, tamanho igual e posição simétrica, ou seja, a distância do objeto até o espelho é o mesmo da imagem até o espelho. E aí a gente tem espelhos curvos, que foi essa construção da tabela, eu fiz a construção das imagens e todas essas regrinhas, que a gente tem dois tipos de espelho, o côncavo e o convexo. O côncavo a gente está olhando para a concavidade, o convexo a gente está olhando para a convexidade, para a parte de trás do espelho. E aí, como o côncavo tem muitas opções de foco, vértice, raio, né, de posição do objeto, a gente tem vários tipos de imagem que pode ser formada, elas podem ter tanto reais quanto virtuais, tem um ponto que nem imagem forma, e ela pode variar também no tamanho, enquanto que o convexo, cujo foco está lá dentro do espelho, então você não pode pôr nada em relação a ele, ele só forma um tipo de imagem, que é a imagem virtual, direita e menor, beleza? Então isso aqui a gente tem que ter na cabeça. E aí chegou a hora que a gente mais gosta, a hora da felicidade, a hora de pôr os números. Então, basicamente, a gente tem aí um objeto, a gente vai ter a distância desse objeto ao espelho, ele vai formar uma imagem, a gente vai ter a distância dessa imagem ao espelho, e aí a gente tem a relação entre o foco, lembrando que foco é metade do raio de curvatura, a gente vai ter a relação entre o foco, essa posição da imagem, e a posição do objeto numa soma de frações. E a gente também pode relacionar o tamanho do objeto com o tamanho da imagem e definir uma grandeza que é o aumento, que está também relacionado à posição da imagem e posição do objeto, ok? E o que a gente precisa saber disso é isso que está escrito aqui, né? Que a gente tem, então, o pelinha e o foco, ele pode ter valor positivo ou negativo, dependendo se é real ou virtual. Tudo que é real, então o foco do espelho côncavo, ele é real, e quando a imagem é real, o pelinha e o foco são positivos. Quando a imagem é virtual ou quando o foco é virtual, no caso do espelho convexo, o pelinha e o foco são negativos. Mas isso a gente aprende melhor na prática, então vamos para os exercícios. Então, vamos fazer uns exemplos, vou fazer 3 exemplos aqui, os 3 últimos da lista, né, que são os que tem conta, tal, que tem mais dificuldade. Então, o primeiro exemplo dizia assim, é o exercício 5 da lista, né? Os outros 4 eu passo o gabarito depois, mas fazendo passo a passo eu vou fazer esses 5 aqui. Então, se você não fez a lista, para esse vídeo, tenta fazer. E aí você vem aqui e confere o seu resultado, e se você teve dúvidas, esse é o momento. Então, suponha que você é estagiário de uma estação de televisão e deve providenciar um espelho que amplie a imagem do rosto. Então, aqui tem a primeira informação, esse espelho tem que ampliar a imagem do rosto dos artistas para que eles próprios possam retocar a maquiagem. O tocador limita a aproximação do rosto do artista ao espelho a no máximo 15 centímetros. Dos espelhos a seguir, o único indicado para essa finalidade seria um espelho esférico. Ok. E aí, você pode ter espelhos côncavos e convexos com vários raios de curvatura. Bom, se ele amplia a imagem, você precisa de uma imagem maior, você precisa de um espelho côncavo, porque o espelho côncavo é o único que dá a imagem maior. E a próxima coisa, então já cortei aqui os convexos, e a próxima coisa é que você tem que estar no máximo 15 centímetros desse espelho. E o espelho côncavo, ele dá a imagem maior, mas ele pode dar a imagem maior invertida, e a gente não quer. A gente quer a imagem maior e direita. Direita é virtual, então a gente quer que esteja entre o foco e o vértice, né? Que esteja bem próximo do espelho. Então, a gente precisa de um espelho que tenha um foco grande, né? Senão a gente teria que se aproximar muito. Mas se o espelho tiver 10 centímetros de foco, a gente tem que grudar no espelho para ver. Então, a gente quer um espelho com foco grande, de forma que a gente esteja sempre entre o foco e o espelho. Então, como o foco que ele nos dá aqui é no máximo 15 centímetros, a gente precisa... A gente precisa de um raio de curvatura maior, um foco, né? Maior que 15 centímetros. Então... O caso do raio de curvatura maior que 15 centímetros é o de 40 centímetros. Beleza?
Côncavo, raio de curvatura 40 centímetros, porque a gente quer um espelho que amplie e você tá sempre entre o foco e o espelho. O foco, nesse caso, vai ser 20. Lembra que o foco é sempre metade do raio de curvatura e tá resolvida a questão. Bom, um objeto linear de altura H, né? Então, a gente tem um objeto, tá a 15 centímetros do seu vértice, já anotei aqui. A gente tem a altura desse objeto, né, que é H, a gente não sabe o valor, mas a gente sabe que é H. E a imagem produzida, o tamanho dela é H sobre 5. Então, esse é um espelho que reduz a imagem. Uma imagem direita e reduzida. Que tipo de espelho dá uma imagem direita e reduzida? Espelho convexo. Isso já resolve parte da questão, a gente fica com 3 opções. Bora calcular o foco. Então, a gente tem isso, a gente pode usar a equação do aumento, né? A gente tem tamanho da imagem, a gente tem tamanho do objeto, a gente tem o P, a gente descobre o P'. Não tem muito segredo, montei as equações, então, no lugar do I eu coloquei H sobre 5, no lugar do O eu coloquei H, menos P' sobre 15. Vou começar resolvendo essa fração horrorosa que tá aqui. Então, mantenha de cima, multiplica pelo inverso da de baixo, ok? Então, se você não tinha nada embaixo do H, é H sobre 1, inverti, fica 1 sobre H. Corto os Hs, eu termino que 1/5 é menos P' sobre 15, tá? Essa parte de cortar os Hs é matemática, lembra? Mantenha de cima, H sobre 5, e o inverso da de baixo. Bom, faço multiplicação em x, menos 5P' igual a 15, o 5 passa para lá dividindo, menos P' igual a 3, P' igual a menos 3. Que bom que é negativo, porque é uma imagem virtual, tá dentro do espelho. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai, a partir dessas informações, calcular o foco desse espelho. Então, já está calculado aqui, 1 sobre foco é igual a 1P mais 1 P'. Então, 1 sobre 15 menos 1 sobre 3, porque menos 1 sobre 3, porque o P' é negativo. O 15, eu faço o MMC, descubro que é 15, fica meio difícil eu fazer MMC aqui, mas enfim, você põe 15, põe 3, divide por 5, você vai ver que vai dar 15. E aí faz 15 dividido por 15 dá 1, 15 dividido por 3 dá 5, tinha um menos, fica menos 5. Então, fica menos 1 sobre foco é menos 4 sobre 15, inverte, né, faz multiplicação em x, fica foco é menos 15 sobre 4. E aí dá 3,75, e aí ferrou, porque não tem esse valor nas respostas. E aí é que a gente vai ler isso direito e vai ver que o que ele tá pedindo é o raio, não é o foco. E aí a gente vai lembrar que foco é raio sobre 2, então o raio é o dobro do foco. Então, só multiplicar por 2, a gente chega no 7,5, alternativa D. Beleza? E para encerrar, o último exercício, número 7, um palito de fósforo de 8 centímetros de altura, né? Então, a gente tem o tamanho do objeto, é colocado a 80 centímetros de distância de um espelho convexo. Beleza, a gente tem o P. A imagem é 1,6, então é uma imagem menor, e a mesma orientação. Então, é direita, a gente já sabe que o espelho é convexo, né? Porque se é menor e direita, espelho convexo. E aí, ele pede o P'. Não tem segredo, e pede o foco, né? Ele pede o foco, mas para o foco a gente precisa do P'. Joga na equação do aumento. Então, I sobre O, 1,6 sobre 8 é menos P' sobre P. P é 80, a gente põe 80. Eu poderia fazer aquela coisa de multiplicação em cruz e tal, mas eu vou ensinar um outro esquema para vocês, um pouco mais direto, mas quem não conseguir faz, que vai dar o mesmo resultado. Basicamente, a gente tá vendo que de 8 para 80 tem que multiplicar por 10. E é uma fração, o que eu faço embaixo eu faço em cima. Então, 8 vezes 10 dá 80, 1,6 vezes 10 dá 16. Então, eu já sei quanto que é o P', é menos 16. É só multiplicar por 10, embaixo e em cima, que você mantém a proporcionalidade. Se você entendeu isso, sucesso. Se você não entendeu, faz a multiplicação em x normal, você vai chegar, fica menos 8P' igual a 80 vezes 1,6, faz a conta que dá certo do mesmo jeito. Bom, temos o P', vamos pro foco, né? Então, 1 sobre foco é igual a 1,80 menos 1 sobre 16. Faz o MMC, a gente descobre que é 80, é fácil, que 80 é múltiplo de 16. Então, 80 dividido por 80 dá 1, 80 dividido por 16 dá 5, fica menos 5 em cima, fica menos 4 sobre 80, inverte, fica foco igual a 80 menos 4, foco igual a menos 20, o que a gente esperava, que era um espelho convexo, a gente esperava o negativo, mas ele tá pedindo o valor absoluto da distância focal, então ele só quer o número e a gente chega na resposta do 20. Beleza? Bom, eram esses os exemplos, vou parar aqui para não ficar muito longo. Então, isso aqui é o que a gente tem que aprender. Veja que colocando na prática fica mais óbvio esse negativo, esse positivo. E o importante é saber aquela tabela, por isso que eu falei que aquela tabela era tão importante. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Bons estudos para todos. E até a próxima aula, que é o último conteúdo, refração e lentes.